Bem-vindos a todos, a todas mais uma vez. Quer dizer, mais uma vez para mim, né? Para você é a primeira vez que você está no culto, né? Uma pessoa me disse, olha, estou vindo para o segundo culto, que na verdade é o primeiro, quer dizer, o primeiro dela, né? Nos alegramos então com todos. Desejamos que seja um momento bastante enriquecedor para cada um de nós, desafiador. Um momento em que a gente possa pensar, é assim que eu devo continuar a viver? Resposta, sim. Ou não, não. Desse modo, não. Eu me refiro às várias dimensões da vida. O meu desejo, hoje vamos falar ainda sobre os compromissos de um cristão, falar sobre comunhão, unidade, falar sobre solidariedade. Isso é a previsão, né? Se o tempo permitir. No primeiro culto, só falei sobre um tópico apenas. Eram dois, só falei de um. Esse segundo, o Sr. Zé Maurício, eu falei, olha o tempo, deixa comigo, que isso eu sou bom. Eu falei, inclusive, a sua humildade realmente é impressionante. Vamos ver aqui se vai passar na prova hoje. Me dá palavras tipo assim, 11h30, para eu pregar assim, 1h30. É um sonho de todo pregador. Não é o meu caso. Então, eu me alegro com todos vocês aqui. O nosso jornal já foi distribuído, espero que você tenha lido. Estamos preparando já o número 10. Você tem alguma sugestão de tema, de entrevista, de reportagem? Se você pegar alguma coisa interessante no bairro, qualquer coisa que você achou que devia merecer um destaque, fala para mim que a gente procura então salientar isso, que nosso objetivo é promover a Tijuca e os bairros adjacentes. Nesse próximo número, né, o pastor Zé Maurício vai escrever uma reportagem sobre a história do Grajaú, né? Está escrevendo, vai me entregar, dizer que essa semana, estou aguardando, né? E assim outras histórias aqui do nosso bairro. Com prazer estivemos hoje no rádio, programa muito agradável, no qual nós salientamos os pontos salientes, sorteamos 3 exemplares com nossos ouvintes, nenhum deles viu Almir, era da nossa igreja. Almir escreve os pontos salientes há 17 anos, né? Com 365 comentários das leituras diárias da Escola Bíblica Dominical. Então é um registro de importância que se faz. Peço a você para abrir o seu boletim aí, porque tem algumas informações muito importantes para você aí. Por exemplo, na página, vou chutar aqui, acho que na página 5, tem uma informação aí sobre o MIM, o Ministério de Ímpares de nossa igreja, que é um programa para aquelas pessoas que gostam de passear juntos, de se divertir juntos, ouvir uma reflexão fora do contexto da igreja, mas que não tem um familiar, e porque é viúvo ou separado e não tem esse contexto familiar na sua casa, nós temos esse ministério que nosso irmão Marcos de Lima coordena e vamos desenvolver atividades. E aí, então, você tem uma informação a esse respeito. Também tem uma informação sobre o passeio conservatória para a terceira idade. Se você, porventura, pretende ir, hoje é o último dia, há poucas vagas para você fazer a sua inscrição. Aí temos também informações sobre os jovens participando na Cracolândia, temos sobre os adolescentes com seus horários no UAI, UAI quer dizer União de Adolescentes da Igreja Batista Itacuruçá. É uma sigla que eles inventaram e nós estamos aqui, é claro, para usar. Temos informações sobre grupos familiares, temos informações sobre o livro do mês, é a Cruz do Rei. A Cruz do Rei, um livro do Tim Keller, já citei várias vezes aqui na mensagem que estou pregando sobre Marcos, valioso livro que traz uma visão muito profunda do Evangelho do Reino de Deus, aplicado aos dias de hoje. Não é um comentário, é uma aplicação. Está aí a imagem itamarística para você poder, então, acompanhar, comprar, presentear, vale realmente a pena. E muitas outras informações que aí estão. Tem informação sobre a comissão que vai avaliar o processo eleitoral na igreja,
tem várias informações aí, até quem é o presidente da Convenção Batista Brasileira novo, pastor Silvado do Bacaxeri. Então você pode se informar bastante a este respeito e ver onde você pode atuar aqui na igreja. Nós sempre temos destacado esse fato, que você pode, além de contribuir financeiramente, você pode contribuir com o seu talento, com o tempo que você dispõe. Queremos orar por você que ficou mais velhinho essa semana, né? Ou velhinho de nascimento, velhinho de batizado, velhinho de casado. Bom, ninguém virá assim, então vamos reformular. Se você teve mais um ano acrescentado à sua vida biológica, espiritual ou conjugal, pode vir aqui, vamos agradecer por você. Assim ficou melhor, né, Walter? Quando falei velhinho, o Walter disse que não viria, não é? Agora, não adianta esconder com essa sua barba grisalha, nem colocando óculos, não adianta. Você também ficou velhinha? Ah, é? Amanhã, quantos aninhos? 9 anos, gente! Foi quando eu aprendi a ler, 9 anos. Parabéns, Walter. Há mais alguém? Temos. 2 aninhos. 82. 2 aninhos. Foi o que ela falou. Eu tenho que repetir, porque eu aqui não posso dizer coisas diferentes. Depois ela acrescentou, depois de 80. Mas vocês façam as contas, 2 mais 80, quanto é que dá, não tem a menor ideia. Ok? Parabéns. Ah, tá, obrigada. Há alguém que participa do nosso culto hoje pela primeira vez? Se houver, eu peço o favor de se colocar em pé para receber o nosso abraço. Alguém pela primeira vez? Aqui temos um jovem senhor, muito obrigado. Aliás, uma família, não é verdade? Então, alguns vão lhe apertar a mão, outros vão abraçar, certo? O que eu posso fazer? É uma dificuldade, não é? Pastor Ruther, cujo livro, inclusive, estamos estimulando, não é? Ele sempre falava da terapia do abraço. Como é bom a gente abraçar, mas a gente abraça na rua. Quando chega na igreja, parece que é proibido abraçar. Proibido de se alegrar, se expressar, tem que ficar bem quadradinho, né? Está na Bíblia isso? Eu agora não achei. Se acharam o versículo, me passem, por favor. Vamos ficar em pé e vamos dar graças a Deus. Vou pedir ao irmão Vitor para então orar neste instante, dando graças a Deus aqui por essa família, por essa irmã Ivone, né? Um dia eu chego lá, será? 82? Chega. E o joelho, como é que é o joelho? É bom? Bom. Bom joelho. Se eu chegar com 82, com o meu joelho, que já não é grande coisa, já está bom. Com o seu, então, seria fantástico. Parabéns. Vamos orar, então? Senhor nosso Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nosso Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Deus, porque pudemos, por mais um dia, nos levantar e caminhar até a Tua casa de oração. Muito obrigado, ó Pai, porque aqui podemos desfrutar da comunhão dos salmos, porque aqui podemos cantar os Teus louvores, podemos aprender mais da Tua palavra, podemos revigorar o nosso espírito para enfrentar as lutas da semana. Nós te agradecemos, ó Pai, porque temos o privilégio de ver pessoas aniversariando por conta de batismo, aniversariando por seu nascimento, aniversariando pela sua vida conjugal. Senhor nosso Deus, contempla esses corações dando mais anos de vida, mais anos de aniversário. Muito obrigado, Pai, porque a Tua igreja reconhece a necessidade da Tua presença em sua vida. Amém. Fica conosco, ajuda-nos a entender cada momento do culto que prestamos a Ti. Assim, Senhor. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Pode vir então aqui abraçar, mais uma vez. Parabéns.
Quer falar? Ontem, Deve ser isso. o quarteto teve, anteontem, sexta-feira, o quarteto teve a oportunidade de conversar sobre uma coisa que tem sido muito pedida a nós. Algumas barreiras nós estamos enfrentando, mas nós resolvemos iniciar o desafio da produção de um CD doméstico, muito nosso, nós mesmos vamos fazer por aqui. E porque muitas pessoas têm pedido para levar alguma coisa do quarteto para casa. Então nós vamos começar a trabalhar nesse sentido e vamos ver se até o final do ano a gente consegue produzir 10 músicas para dar de presente para vocês. Não é nada profissional, vamos fazer amadoristicamente, aqui na igreja mesmo, com os recursos que a igreja tem. E aí eu gostaria que os irmãos orassem para isso. Não é muito fácil fazer isso, não. Mas eu gostaria que os irmãos orassem. Finalmente, que bom que você chegou a essa casa de oração. que bom que você Que chegou. você escolheu. Que bom que você As escolheu. bênçãos que o Pai prometeu. De novo, outra vez. Quero ouvir o seu canto, quero ver seu sorriso, apertar sua mão e abraçar o irmão. Todos pertencemos a uma grande família, a família de Deus. Aproveita, cumprimenta seu irmão que está do seu lado. Não sei o seu nome, nem mesmo a cidade onde você nasceu. Sei, no entanto, que o Pai lá do alto é o nosso mesmo Deus. Ele nos cerca de amor e cuidado, mesmo sem merecermos. Tem reservado e tem preparado uma bênção pra você. Que bom que você chegou a essa casa de oração. Que bom que você escolheu vir buscar as bênçãos que o Pai prometeu. Que o Espírito Santo possa nesse momento atuar com poder para o seu coração. Todos pertencemos a uma grande família, a família de Deus. Mesmo que eu não saiba o seu endereço ou sua profissão, Sei quem conhece, quem lê os segredos lá do seu coração. Ele nos cerca de amor e cuidado, mesmo sem merecermos. Tem reservado e tem preparado uma bênção pra você. Uma bênção pra você. Uma bênção pra você. Sim, pra você. É muito bom nós fazermos parte da família de Deus. Por isso nós vamos ficar de pé e vamos dizer, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, de todos os povos, nós estamos aqui com um desejo de adorar o Senhor. Façamos isso com alegria, com muita alegria no nosso coração.
a minha rocha, exaltado seja o meu Salvador. Vamos ler todos juntos, Salmo 18, 46. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, esse cântico é novo, mas eu tenho certeza que os irmãos vão aprender bem rápido. Vamos louvar o nosso Deus. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Confio e sempre confiarei. Senhor Deus, nós entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração,
Dizemos que confiamos no Senhor, que o Senhor é a nossa rocha, a nossa força, a nossa fortaleza. Neste dia tão bonito, Senhor Deus, nós estamos aqui neste templo para adorar o Senhor, Pai, louvar o Teu santo nome. Ó Senhor Deus, receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, todo o culto que é prestado a Ti, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esperamos no Senhor, nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu reinas sempre, Tu és nossa esperança, Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em Ti seremos como águia. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu reinas sempre, Tu és nossa esperança. Eternamente Deus, eternamente Deus, Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em Ti seremos como águia. Ó Deus, Tu reinas sempre, Tu és nossa esperança, Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em Ti seremos como águia. Só podemos dizer? Por favor, queiram se assentar. Entre aqueles que, pela primeira vez, vêm ao nosso culto, temos um casal aqui da Suíça, pastor Ernesto, sua esposa Doris, bem como Segisfredo, sua esposa, que são muito amigos da nossa missionária Ana Regina.
Vanderlei, lá na Suíça. Então, eu vou pedir ao pastor Ernesto que nos dirija uma palavra de saudação aqui neste momento, por favor. Bom dia aos irmãos. Estamos muito felizes de estar no vosso meio esta manhã e queria transmitir as saudações da Ana. Somos lá em Neuchâtel, uma igreja muito privilegiada, porque temos a Ana conosco. É uma bênção para nós termos a Ana, uma mulher maravilhosa, que tem tanto amor pelo Senhor, tanto amor pelos irmãos. E nós somos um pouco um povo frio, somos lá do norte, e ele traz o calor do Brasil na igreja. É uma bênção para nós e muitas saudações da parte da igreja de Neuchâtel para os irmãos aqui. Obrigado. Muito obrigado, pastor Ernesto e os que o acompanham nesta manhã. Esperamos que possam ter um culto tão abençoador para vocês, quanto também para nós. Muito obrigado por sua palavra. Nós vamos agora então entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Mais uma vez, quero salientar aquilo que a cada domingo nós temos falado. Que você pense na sua fidelidade ao Senhor, nos termos dos recursos financeiros, do seu dízimo. Nós somos parceiros da Ana ali em Neuchâtel, na Suíça. Nós contribuímos para que ela possa ali fazer o trabalho que ela faz, estudando e atuando na igreja, através do FAM, o Fundo de Ação Missionária. Então pense nisso, em ser também um adotante de missionários através desse fundo, que quem já é, continue. Mas também quero lembrar a você da sua fidelidade em relação aos seus talentos, aos seus conhecimentos, ao seu tempo. No dia de ontem tivemos 2 momentos muito valiosos. Durante o dia, de 8h30 até as 7 da noite, nós gravamos alguns programas de televisão que vão ao ar no mês de abril. E foi muito bom ver ali tantos voluntários, ficaram ali o dia inteiro para que nós pudéssemos preparar aqueles programas. Gente que tem talento, gente que talvez não tenha talento, mas tenha tempo, e ali se encontrava. E depois, quando as 2 diretorias, a atual e a próxima, também se reuniram, pessoas que também vão dar o seu tempo e o seu talento. Pense você também em como você pode fazer isso na igreja. Eu sempre digo o seguinte: se nessa igreja não tem um ministério para você, crie um, comece-o e vamos levar adiante, porque a igreja é uma igreja de ministros, todos somos ministros. Com este desafio, então vamos trazer agora então nossos dízimos e as nossas ofertas.
casal Cali e Elvésio podem conduzir as salvas, por gentileza. Nós vamos orar neste momento, entregando a Deus as nossas vidas, os nossos motivos de oração, nossos motivos de intercessão. Eu queria aproveitar para dar algumas informações sobre os irmãos em que a igreja vem acompanhando seus motivos de saúde. A irmã Elce, que é sogra do irmão Paulo, Paulão, como nós conhecemos, já foi para o quarto. Ela esteve durante alguns dias na UTI aqui no hospital da Ordem Terceira, com uma descompensação da pressão arterial, mas ela já está com uma boa recuperação no quarto. Nós também visitamos a irmã Colombina. Ela pediu que transmitisse à igreja um abraço e também a sua gratidão pelas orações da igreja em seu favor. Ela está em franca recuperação, já retirou uma sonda com a qual ela se alimentava, está falando ainda com um pouquinho de dificuldade, mas já bem compreensiva a sua fala. E os irmãos, eu disse, olha, alguns irmãos desejam visitá-la. Ela disse, não tem problema, as visitas são muito bem-vindas, mas é necessário que agendem então com a sua família, a sua irmã Helenice, que está aqui hoje. Basta só ligar lá para Colombina e ela terá muito prazer assim receber a visita dos irmãos que desejarem. O nosso irmão Sebastião Camargo, Sebastiãozinho, também já retirou os pontos. Ele fez uma segunda cirurgia, como nós aqui já anunciamos. Está em casa também, recuperando a sua saúde. Esteve no primeiro culto. Ah, que bom. Graças a Deus, então. Ótima notícia. Sebastião já está, então, conosco. Eu recebi também uma mensagem por telefone que a Vera continua internada lá em Vitória do Espírito Santo. Agora está no quarto, também em observação, e os médicos não a liberaram ainda para voltar para o Rio de Janeiro. Então, são alguns nomes pelos quais a igreja tem orado, pelos quais você tem orado. Nós temos trazido para os cultos durante a semana, os cultos de oração, os cultos que acontecem nas mais diversas organizações da igreja. Devemos continuar orando, bem como pela lista de nomes que a igreja sempre publica. São pessoas que colocam ali o seu pedido de oração, e que Deus possa assim abençoar, e também Deus possa nos ajudar, né, irmãos, na solução de todas as nossas dificuldades. Este cântico que nós vamos cantar, que é do Asaf Borba, é um cântico que fala muito ao meu coração, porque ele diz que de tudo que pedimos, o Senhor nos dá infinitamente mais. De tudo que sentimos, o Senhor nos dá infinitamente mais. De tudo que pensamos, também o Senhor nos dá infinitamente mais. E de tudo que nós cremos, infinitamente mais o Senhor nos dá. Se você deseja, neste momento, vir à frente para um momento de gratidão, de oração, de intercessão, que está a Lúcia. Algum pedido, Lúcia? Primeiro eu quero agradecer, porque nós tivemos uma semana de férias lá no Palavra da Vida, e chegando lá, me apareceu uma flebite nas duas pernas. Então eu tive que ficar de repouso mesmo. Mas já estou bem, já estou pronta para outra não. Mas quero pedir aos irmãos que orem pelo meu sobrinho, Cláudio. Ele sofreu um infarto ontem pela manhã, está no Norte Cor, no CTI. E eu gostaria que os irmãos orassem pela sua esposa, pela minha irmã, que é a sogra dele, que está muito desconcertada, e todos nós, né? Porque ele ainda é jovem e agora pela manhã que nós vamos saber notícias, tá? Gostaria que a igreja orasse por ele. Qual é o nome dele, Lúcia? Cláudio. Mais algum motivo, pastor? Quando você anunciou essa música aí, eu fiquei pensando na minha própria vida, né? Eu só trago mesmo esse testemunho pessoal, que vamos cantar essa música agora. Eu acho que ela é muito profunda. Não existia. Quando os meus pais, antes de eu nascer, oravam por mim. Infinitamente mais. Fico imaginando o que eles pediram por mim, eu não sei. Eu tenho certeza que Deus fez infinitamente mais do que os meus pais, eu no seu ventre ainda, por mim,
a Deus rogaram. Quero então sugerir a você, que é pai, avô, tio, como o caso da Lúcia aqui agora, que ore por alguém da sua família. Talvez nem pedindo nada assim específico, mas ore, coloque seus familiares diante de Deus. Seu filho, alguns aqui com filhos que vão nascer ainda. Esse é o Deus em quem nós cremos, que faz além do que nós imaginamos. Que seja essa também a fé que embala a sua alma. Aleluia, Senhor, glórias ao Teu nome, Pai. Nós nos curvamos diante da Tua presença nesta hora, para reconhecer, ó Pai, a Tua majestade, a Tua grandeza, ó Deus, a Tua soberania, o Teu poder sobre as nossas vidas. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem feito infinitamente mais em todas as áreas da nossa vida. Conquanto muitas vezes nós não consigamos observar pelos olhos humanos, mas o podemos fazer pelos olhos da fé, ó Pai. Por isso, nesta hora, nós nos dobramos diante do Senhor e colocamos todos os nossos pedidos,
colocamos a vida desses irmãos que estão aqui à frente, daqueles que estão de pé no santuário, daqueles que nos assistem pela internet, daqueles que estão em casa ou num leito de hospital, daqueles que por alguma razão aqui não estão, mas nesta hora nós te pedimos, Senhor da glória, toca nessas vidas com o teu poder, Senhor, restaura o enfermo, levanta aquele que está caído, fortalece as forças daquele que está combalido, Senhor, abre portas na vida profissional para aqueles que estão trabalhando, aqueles que precisam de uma porta de trabalho, que o Senhor também possa dar a eles, ó Deus, um trabalho digno para ganharem o seu pão de cada dia. E Senhor, derrama sobre nós, continua derramando, Senhor, a cada dia infinitamente mais as bênçãos que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que cuida e que vela por nós em todos os momentos da nossa vida. Sim, por isso nós te adoramos e te agradecemos e te louvamos pelas vitórias, como na vida da irmã Eliane, cuja irmã agora aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Amém. E a tua serva está muito feliz por essa bênção. Dá-nos a tua graça, abençoa todos aqueles que precisam do toque do Senhor nesta hora. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Senhor. Todos podem, por favor, se assentar. O quarteto vai entoar agora uma música que talvez pudéssemos introduzi-la com a seguinte pergunta: o seu Deus dorme? Há algum momentozinho em que parece que ele está cochilando e não contemplou a sua necessidade, não escutou a sua oração? Eu lhe recomendo a memorizar, que você já sabe, trazer à sua memória o Salmo 121. Deus jamais dorme. Eu tenho um Deus que nunca dorme, cuida de mim com amor. Eu tenho um Deus que nunca dorme, guia meus pés por onde for. Não mais vivo em dores, não mais em temor. Deus anda comigo, está sempre ao redor. No meu dia a dia, seguro estarei. É Deus quem me guia, louvor eu darei. eu tenho um Deus que nunca dorme, cuida de mim com amor. Eu tenho um Deus que nunca dorme, guia meus pés por onde for. Eu tenho um Deus que nunca dorme. Eu tenho um Deus que nunca dorme. Eu tenho um Deus que nunca dorme,
por onde for. Nesses domingos, eu tenho trazido aos irmãos os compromissos do cristão, baseada tal série na experiência de fé dos primeiros cristãos em Jerusalém. Atos 2, 38 a 47, leitura para a qual a sua atenção nesta hora eu peço. Atos 2, 38, depois então de pregar um majestoso sermão, talvez o maior sermão da história do cristianismo, pela importância dele, houve comentário aqui e ali, então Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Lucas, o historiador, então acrescenta que com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração perversa. Agora vem uma informação de grande valor também. Os que aceitaram a mensagem que Pedro, naquele dia, pregou, foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas à igreja em Jerusalém. Agora, então, um retrato dessa igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os crentes mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A partir desta história e desta imagem do que era a igreja primeira, nós trouxemos então já alguns compromissos. Dissemos que o primeiro compromisso de um crente é batizar-se como símbolo do arrependimento que o alcançou. Dissemos também que o segundo compromisso de um cristão, com base nessa narrativa de Atos, é o compromisso de uma vida vivida pelo Espírito Santo de Deus e não pelos próprios desejos como norteadores de nossas práticas pessoais. Também mencionamos, em terceiro lugar, o compromisso da santidade como algo a ser buscado por todo crente. Dissemos que é importante, igualmente, o compromisso da aprendizagem, de crescermos, como diz Pedro em outro lugar, no conhecimento da graça de Jesus. Quero então agora me ater ao compromisso da unidade. No verso 42, parte B, nós somos informados por Lucas que aqueles crentes se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. 3 palavras aqui. Orações não demanda qualquer tipo de explicação. Aqueles irmãos se dedicavam às orações. Também diz o texto que se dedicavam à comunhão.
A palavra comunhão, como os irmãos sabem, é koinonia, que é fraternidade, parceria, cooperação, vontade de estar junto, de fazer junto, de cantar junto. Mas há uma outra expressão que é o partir do pão. Seria uma referência à ceia do Senhor? Há uma discussão entre os estudiosos do Novo Testamento, mas prefiro pensar que essa expressão, que é única na literatura bíblica, se refira a um momento duplo na experiência dos cristãos de então, que quando se reuniam, tomavam refeições. Como poderíamos hoje dizer, juntavam panelas. Como alguns aqui já fizeram muito no passado. Há um grupo nessa igreja que ainda faz isso uma vez por ano, no dia 1º de cada ano. Juntam as panelas e ficam ali, a pretexto de comer à tarde e pedaço da noite. Isso era a prática dos irmãos daquela época todos os dias. Claro que o mundo mudou, tal coisa não é mais possível hoje, mas expressa o que eles queriam ter uns com os outros, koinonia, ter tudo em comum, comunhão. Então, havia esta ceia, vamos chamar gastronômica, mas assim que essa primeira parte da refeição terminava, vinha a refeição espiritual, que era o participar da ceia do Senhor. Porque Jesus disse o seguinte, que todas as vezes que os cristãos se reunissem, deveriam celebrar a ceia do Senhor. Os cristãos, nossos primeiros irmãos, faziam assim. Se reuniam aonde? No templo e também nas casas. No templo, na verdade, não podiam tomar a ceia, porque se reuniam na parte de fora do templo. Que a NVI traduz como pátio do templo. Hieros, que era uma região sagrada, mas não era ainda o templo propriamente dito. A estes, os gentios e pessoas tinham acesso. Não era possível partir o pão ali. Tanto o pão da refeição comum, quanto o pão da refeição da ceia do Senhor. Mas se reuniam nas casas. E nas casas onde se reuniam, também celebravam a ceia do Senhor. Eu sei que você já imaginou uma consequência imediata para isso. Nós, no entanto, sacramentalizamos a ceia do Senhor. Dizemos que ela só pode ser servida se tiver um pastor presente. Não acredito que nas ceias celebradas após aquela refeição, aquele juntar de panelas nas casas de Jerusalém, sempre tivesse um apóstolo presente. Porque a ceia é comunhão. Não é um sacramento. E cada um pode usar a palavra como desejar. Às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, pastor, eu posso tomar a ceia? Sabe qual é a minha resposta? Não sei. Esse não é assunto meu. É entre você e Deus. Eu não sou dono da ceia. Eu não posso dizer quem pode e quem não pode participar da ceia. Porque da ceia deve participar todo aquele que é remido, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Aí inventamos um monte de coisas chocantes, que alguns vocês não sabem. Tem igreja que só distribui a ceia entre os membros daquela igreja local. Na hora da ceia, fecham as portas, sai quem não é membro e só toma a ceia quem é membro daquela igreja local. Tem igreja que só tomam ceia os membros daquela denominação.
Por exemplo, no nosso caso, só os batistas da Convenção Batista Brasileira. Há um episódio famoso, já o citei aqui em outro momento, quando um pastor, Jorge Buarque de Lira, foi convidado para pregar na Igreja Batista de Vila Mariana, isso nos anos 40. Pregou. Em seguida, teve a ceia do Senhor. Ele não pôde tomar. Não era batista. Ele escreveu um livro grossíssimo. Me lembro até hoje da capa encadernada dele. Nunca li porque era muito grosso, mais de 500 páginas. A Mesa Batista, na qual ele protestava com toda a razão. Eu posso subir ao púlpito, posso ministrar a palavra de Deus, mas não posso tomar a ceia do Senhor? Vergonhosamente os batistas, a maioria das igrejas batistas no Brasil faz isso. Eu penso que os batistas estão absolutamente errados. Isso é uma vergonha. Nós não podemos limitar a ministração da graça a quem é dessa denominação ou daquela denominação. Porque a ceia do Senhor é para a celebração da morte de Jesus. Todo aquele que crê que Jesus morreu pelos seus pecados e foi lavado por esses pecados deve participar da ceia do Senhor. É claro que essa prática do Novo Testamento, nós não podemos mais fazê-la hoje. É claro que não tem como, por exemplo, pegar o pão e sair partindo um pedacinho para cada um. Não é viável num ambiente como o nosso. Mas numa igreja menor, isso talvez seja possível. Ou numa ceia tomada em casa, isso seja possível. Porque Jesus diz que devemos tomar a ceia todas as vezes que nos reunirmos em nome dEle. A menos que a festa que você dá na sua casa, Jesus não possa estar presente. Quando Paulo fala aos Coríntios, que não tinha uma igreja enquanto o templo se reuniu nas casas, ele diz, sabe o que é o problema de vocês? Quando vocês se reúnem para a sua própria condenação. Por duas razões. Primeira razão. A ceia tinha dois momentos. No primeiro momento, cada um trazia as suas comidas. E colocava sobre a mesa. Agora vamos comer. Mas aquele que trouxe um prato de camarão, claro que não devia ser o prato daquela época, ficava olhando quem ia comer o camarão dele. E o que ele trouxe? Ele trouxe 1 quilo de acém? Vai querer comer camarão? Então Paulo diz, está comendo para a sua própria condenação, porque ceia é exatamente comunhão. Então comesse em casa o seu camarão, não trouxesse para a igreja. É isso que ele diz. Segundo motivo, eles se reuniam e nessa primeira fase da refeição, eles enchiam a cara. Ficavam bêbados. Como é que iam participar da ceia do Senhor bêbados? Esse é o contexto, então, da celebração no primeiro século. Que aponta para quê? Aponta para o sentido da comunhão uns com os outros. Porque o pão simboliza o corpo de Jesus. E nós, diz o apóstolo Paulo, formamos esse corpo de Jesus. Tem duas dimensões, portanto, o corpo entregue por nós, a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo que é o corpo de Jesus, é para termos comunhão uns com os outros, não para separar. Imagine um diácono, nossa igreja, estou à vontade que não comete essa barbaridade, vai distribuindo a ceia, aí passa por um, não, você não pode, não, você não pode. Você não pode. O diácono ou o pastor, por acaso, é o dono da igreja? Pode dizer quem pode, quem não pode? Que comunhão? Neste caso. Por que eu trago essas reflexões?
para nós entendermos então qual era o sentimento que circulava pelas veias dos nossos primeiros irmãos. Por isso então, Lucas diz no verso 32a, da multidão dos que creram, uma era a mente e era o coração. O prazer deles era ter todas as coisas em comum. Repito que não dá para fazer essas coisas mais, porque o tempo trouxe outras características à nossa sociedade. Mas nós somos convidados a viver praticando os mesmos princípios daquela igreja, com práticas diferentes, mas os mesmos princípios. A igreja que se reúne na sua casa é tão igreja quanto a que se reúne aqui. Aqui é a igreja formal, solene, que não exclui a informal. Há muitos que fazem tal confusão de um lado ou de outro. A igreja é muito formal e prefere a igreja informal. Mas a igreja informal não vive sem a formal. Muitos preferem só a igreja formal, porque não tem valor aquela igreja informal. Não, as duas igrejas, a formal ou a informal, a solene e a mais livre, ambas são igreja, se reúnem em nome de Jesus. Para que a unidade se caracterize por esta marca da multidão dos que creram. Uma era a mente e o coração. Por que eu digo tais coisas? Para que nós reflitamos sobre as nossas práticas e comparemos as nossas práticas com o Espírito presente nas práticas do Novo Testamento. Repito, não temos como repetir as práticas. Nós somos brasileiros, eles eram judeus. Nós vivemos num contexto urbano e eles num contexto basicamente agrário. No entanto, o sentimento, o espírito, a ideia da comunhão deve estar presente em nós, não importa o tamanho que nós tenhamos como igreja. E comunhão não é, por exemplo, na hora do culto, a gente se cumprimentar. É também. Mas não é só isso. Nós temos que encontrar outras maneiras de exercer a comunhão como igreja. Nós temos que, por exemplo, nos interessar uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. Isso é comunhão. Temos que sentir a dor do outro. Tem irmãos que reclamam quando eu, Alceni, ou Zé Maurício, falamos dos irmãos enfermos ou dos que partiram. Isso não me interessa. Tem que lhe interessar. Porque isso é comunhão. Saber como vão os seus irmãos. Orar por eles. Não julgá-los como é do nosso feitio. Todos nós somos assim. Não separar. Ou para usar uma expressão moderninha, não discriminar, mas incluir. A ceia do Senhor, por exemplo, é para incluir, não para segregar, não para separar, não para dividir. Um irmão me contou hoje que o pastor dele, de uma certa igreja aqui de nossa cidade, batista, foi pregar em outra igreja, de outra denominação, e lá foi servida a ceia do Senhor. E ele se excluiu por achar que não devia fazê-lo, por fidelidade à sua denominação. Eu já contei isso aqui, eu tenho vergonha do que eu fiz, não de contar o que eu fiz,
Billy Graham convocou uma reunião mundial em Amsterdã para tratar da proclamação do Evangelho no mundo inteiro. Eu fui convidado, lá estive, isso tem uns bons anos. E o culto final, ele e outros pastores iam celebrar a ceia do Senhor. Eu não participei, porque aquilo não era uma igreja. Quanta ignorância da minha parte. Ceia separando, dividindo, como se uns fossem mais irmãos do que os outros. Eu recebi uma pergunta, eu acho que não vou entrar no outro ponto não, mas não faz mal. Muito interessante, de uma adolescente da nossa igreja. Eu ouço falar tanto dos fariseus, mas o que pregavam os fariseus? Eu respondi, dando-lhe um livro sobre os fariseus. Muito amigo, né? E fiquei pensando sobre essa pergunta. Por que Jesus condenou tanto os fariseus? Eu, às vezes, quando leio aqueles textos sobre os fariseus, eu me coloco no lugar deles. Por exemplo, fura um buraco na parede, na hora do culto, gente, que falta de respeito. E fazem descer um paralítico. E Jesus não repreende. Aqueles que, imagina porque furar um buraco na parede, primeiro fizeram barulho, né? Fizeram um barulhinho, o mínimo que fosse, era um teto de estuque, não era tão poderoso como esse daqui, né? Entrou aqui, Jesus pregando. Mas eles fazem um negócio desse, gente. Quando entra alguém aqui, assim, no meio da mensagem, né? Atrapalhando, entre aspas, a mensagem. Segundo, Jesus disse que ele tomasse sua cama e andasse. Mas ele não merecia. Certamente estava assim, porque ele merecia estar naquela condição, castigado por Deus. Assim pensavam os fariseus. E Jesus curou aquele paralítico no lugar inadequado, na hora imprópria, atrapalhando a comunhão dos irmãos. Assim eram os fariseus. Primeiro a ordem, tudo certinho, tudo bonitinho, não importam as vidas. Os fariseus tinham alguns que eram bem intencionados, mas não é contra esses que Jesus se revolta. É contra aqueles que se achavam mais santos do que os outros, mais puros do que os outros, mais perfeitos do que os outros. Aí eu olho assim e penso, Israel, você tem que reformular os seus conceitos. Como disse um autor chamado Bossuet, dentro de cada um de nós tem um fariseu escondido. Alguns não tão escondidos, mas outros bastante escondidos. E eu estou nesse grupo. Eu faço parte desse grupo. E peço a Deus que deixe o fariseu bem escondido lá. Mas às vezes o fariseu bota as manguinhas de fora e começa a classificar quem está no reino de Deus, quem não está. O padrão é claro que sou eu mesmo, né? Eu sou o padrão. Quem é igual a mim, está no reino. Quem não é igual a mim, está fora do reino. Isso é o que fazia o fariseu. Então, aqueles que não cumprissem a lei, não importa se no fundo do coração ele amasse a Deus, tem que cumprir a lei. Eu penso que eu preciso olhar para mim mesmo e me perguntar se também, se eu convivesse ao tempo de Jesus e o visse permitindo que os seus discípulos andassem pelo campo de cevada e recolhessem as cevadas para comer num sábado, onde era proibido trabalhar, com as 2.000 e tantas leis que os fariseus elaboraram para impedir a vida no sábado, de que lado eu estaria?
É algo forte para mim, que eu preciso pensar nisso. Mas, em sexto lugar, que eu estou vindo, né? Hoje são o quinto e o sexto. A koinonia implicava em algo mais do que estarem apenas juntos. Implicava em solidariedade. O que diz a Bíblia é o seguinte: os crentes mantinham-se unidos, versos 44 e 45, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Os crentes mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Um texto magnífico, já citei várias vezes aqui esse texto, anônimo, escrito a um homem chamado Diogneto. O autor diz o seguinte: os crentes têm tudo em comum, menos o leito conjugal. Mostrando o compromisso da fidelidade conjugal por parte dos crentes. E naquele caso específico, os crentes viveram uma experiência que é irrepetível. Eles venderam voluntariamente as suas casas, que era o bem que tinham naquela época, e distribuíram a cada um conforme cada um precisava. Na verdade, nós entendemos melhor esse texto indo para o capítulo 4, versos 32 a 35. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Por isso, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aqui se fundou o comunismo. Não há dúvida. Só que o comunismo do século XX, de Karl Marx, dos soviéticos, não tem nada a ver com esse comunismo aqui. Porque esse comunismo é da força, é o do Estado, é o da coerção, é o da lei. Mas esse comunismo aqui do primeiro século da era cristã era o comunismo voluntário. Tão voluntário era que alguns não venderam. Não era obrigado a vender. Ah, mas e Ananias e Safira? Eles não morreram porque se recusaram a vender. Eles morreram porque disseram que venderam e não venderam. Eles morreram pela fraude, pela mentira, pelo atentado contra o Espírito Santo. Aquele comunismo foi temporário, localizado, não o encontramos mais em nenhuma outra igreja do Novo Testamento, mas permanece como um ideal de vida, em que numa igreja todos são iguais, porque as propriedades que temos não nos podem distinguir um do outro. Uma coisa boa que eu acho nessa igreja aqui, que vem de gerações anteriores, de pastores anteriores, que quando estamos nesse culto aqui, ninguém é professor, ninguém é doutor, somos todos irmãos. Eu não gosto que me chame de pastor, eu sou irmão, porque as pessoas também sacramentalizam isso, como se eu ou o Zé Maurício fôssemos pessoas mais crentes do que os outros, tivéssemos uma comunhão mais próxima com o Pai. Temos nada, temos a mesma que você tem. Às vezes temos mais, às vezes temos menos, dependendo da nossa dependência de Deus, que às vezes é grande, às vezes é pequena. As nossas propriedades, o carro que nós temos, isso não tem a menor importância, não devemos ser distinguidos por isso. É tão bom saber aqui, quando o irmão é eleito para um cargo, ninguém sabe o que ele é. Se ele tem um emprego
mede um emprego elevado, você tem um cargão importante lá na empresa ou no órgão público. Para nós isso não tem a menor importância. Nosso novo presidente, alguém sabe o que ele é? Quem votou não sabe o que ele é. Está sempre aqui, cultuando conosco. Por isso foi votado. Tem suas qualidades, certamente, do ponto de vista prático operacional. Mas não foi escolhido porque, porventura, ele é isso ou é aquilo. Ninguém chega aqui, chegou o doutor fulano, o professor fulano, nessa igreja somos todos iguais. Ou pelo menos buscamos isso como um alvo, uma meta, para que nós possamos seguir. É o compromisso, então, da solidariedade, que meus irmãos, minhas irmãs, é uma coisa que nós temos que aprender, porque nós somos egoístas, naturalmente egoístas. E eu me alegrei muito quando o irmão de nossa igreja me pediu o endereço de um orfanato. Depois eu entendi o que ele queria. Ele queria um lugar, eu indiquei, em que ele pudesse levar alguns presentes e roupas. Até aí um gesto totalmente comum. Ou nem tanto. E disse: Israel, o que eu quero é o seguinte: eu quero que os meus filhos, que são pequenininhos, levem os presentes, para que aprendam a dividir. Fiquei feliz por esse pai, porque nós ensinamos nossos filhos a não dividir. Leve o seu lanche. E quem não levar o dele, problema dele. A mãe dele que fosse cuidadosa e colocasse lanche na sua merendeira. Você não vai dividir com ninguém, não. Vai passar fome, não. E alguns meninos e meninas desobedecem aos pais. Não conseguem ver o seu colega, não importa lá o motivo que ele entende essas coisas, que está com fome. E vai lá e divide. Aí quando chega em casa, dividi lá com o meu colega que não levou a mãe. Você é um bobo! É nessa cultura do não dividir que nós somos educados. Aí você vai ver que um monte de argumentos são todos verdadeiros. Mas nós precisamos aprender a ir além do nosso egoísmo. Já dei essa sugestão aqui várias vezes, eu sei que algumas pessoas praticam. Mas certamente lá na sua casa, você pai, tem um baú cheio de brinquedos que o seu filho nunca mais vai usar. Estou guardando para os meus netos. É um motivo realmente nobre, mas é bem provável que o seu neto não vá brincar com aqueles brinquedos da Era da Pedra. Bem, eu nem falo do guarda-roupa que você tem. Já falei várias vezes sobre isso, que eu tenho. Já está meio estufadinho o meu também. Vamos comprando e só guardando. Roupas que nunca vamos usar, mas é nossa propriedade. É o bem maior, boca mais cheia, propriedade. É incrível que algumas pessoas façam campanha pela carona solidária, algo que devia ser natural. Você passa pelas ruas, vê os carros, uma pessoa dentro, e cabem 5. Você vai dizer, mas é segurança, tudo é verdade. Mas podemos repensar um pouco. Eu me lembro muito, já contei isso aqui também, um amigo comum que tivemos, Nancy e eu, as famílias, Enio. Ele me dava carona todos os dias que eu trabalhava em Belo Horizonte. Eu morava no dobro da casa dele. A casa dele, digamos, ficava a 2 quilômetros, a minha a 4. Só que em Belo Horizonte não existe linha reta. Essa reta é uma coisa que é muito abstrata para quem mora em Belo Horizonte. E nem planície, isso não existe, é só morro e curva. Assim é Belo Horizonte. Então 2 quilômetros não são 2 quilômetros, é um negócio qualquer. Ele me levava em casa. Falava, Enio, é longe, cara, fica na sua casa. Israel, eu não te levo nas costas, é o carro que anda.
Ele justificava isso, eu ficava sem resposta, mas era uma justificativa que ele encontrava para me levar em casa. Não é? Bem, cada um já entendeu onde eu quero chegar, não já? A nossa cultura é esta. Eu primeiro. Sobrar um tempinho para minha família. Estou exagerando, é verdade. Família sempre em primeiro lugar. Mas os outros estão assim porque querem, porque são preguiçosos. Por que não comprou o carro dele? Por que não pega um ônibus? A gente vai encontrando maneiras de justificar a nossa falta de solidariedade. Repito, não temos como vender os nossos bens, colocar tudo ao pé dos apóstolos, porque não temos mais apóstolos. Legítimos não temos. Tudo é fake que anda por aí. Mas nós podemos ter o mesmo sentimento, o mesmo espírito. Eu me alegro muito que nós temos em nossa igreja a visão da justiça, que busca promover a solidariedade. Os irmãos sabem que 2 de nossas irmãs perderam a sua mãe. Adolescentes, jovenzinhas. O irmão me procurou, e são vários que estão ajudando essas 2 meninas a estudar e a morar. Quem quiser pode participar também. Me procurou, me contou uma história, cujo resumo é bem simples. No passado, quando nós precisamos, nós fomos ajudados a estudar. E nós somos o que nós somos hoje porque alguém nos ajudou. Eu também quero ajudar essas meninas. Enquanto elas estiverem estudando, até se formarem, eu vou contribuir com tal valor todo mês. Eu disse, irmão, espera um pouquinho, estamos organizando a coisa. Não, eu quero começar hoje, agora. Já começou a fazer. Isso é solidariedade. Quando em Xerém, os nossos jovens foram apoiar, demos aqui a notícia, o irmão, que eu não sei quem é, pediu anonimato, até de mim foi escondido, não há problema com isso, fez uma doação de grande valor monetário, que vai ser usado em reforma de casa naquela comunidade. Isto é solidariedade. Quando anunciamos aqui que o Lar Batista em Barreiras precisava de uma Kombi, que custava, me parece, 16 mil reais, só tinham, acho que 4, um irmão disse, apresentou-se, nunca conversou comigo, mas sei quem é, doou 12 mil reais. E a Kombi está lá até hoje rodando. Isso é solidariedade. Penso que cada um de nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida como família, precisa combater. No primeiro item, o fariseu que está dentro de nós. No segundo item, o egoísta que está dentro de nós. Isso é natural. Isso é cultural. Mas se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, como aqueles primeiros cristãos, devemos buscar uma vida espiritual, não uma vida natural. Para isso não precisa Cristo, para viver como qualquer pessoa vive. Mas precisamos de Cristo para viver de um modo espiritual. Um modo contra o farisaísmo, o legalismo, um modo contra o egoísmo que é tão natural nas nossas vidas. Gostaria que você então pensasse nisso. O quarteto vai cantar aquela oração bem conhecida. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Enquanto a música é entoada, você no seu coração pode fazer uma avaliação e dizer, como é que eu estou nesse capítulo aí? Se Jesus me conhecesse, diria o que a meu respeito? A
aprovaria as minhas práticas, às vezes tão bem intencionadas, mas que afastam as pessoas de Jesus? Como aqueles que não queriam que a mulher com fluxo de sangue se aproximasse de Jesus, para não atrapalhar. Ou como aqueles que não queriam que as crianças fizessem bagunça na mensagem de Jesus, para não atrapalhar. Eu acho que eu também estaria junto dos que não atrapalham. O mestre está pregando, criançada, vai catar coquinha em outro lugar. Se eu estivesse lá em Jerusalém, será que eu estaria entre os voluntários que venderiam os seus bens? Acho difícil. Mas eles são os nossos modelos. Pense nisso, enquanto ouve essa oração que reconhece a nossa fragilidade, a nossa humanidade, mas também nosso desejo de sermos homens e mulheres governados pelo Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Vem, Senhor, frágil sou, débil sou, sem vigor, quero a luz, quero a luz alcançar, quero as trevas deixar. Oh, guia-me pela mão, ensina-me a direção, vem me guiar, Senhor. Ó Senhor, vem pela mão me guiar, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos para que nós possamos colocar em prática aquilo no qual nós cremos. É pela fé que nós afirmamos tantas verdades a teu respeito, porque lemos na tua palavra, mas refletem também o nosso desejo para que o Senhor nos guie, às vezes para fora de nós mesmos, para vivermos segundo o teu querer, não o nosso. Opera, ó Deus, te rogamos, o teu querer sobre os nossos quereres. Abençoa-nos assim, te rogamos em nome de Jesus.